Seja bem-vindo a mais um curso aqui da Condosim Play. Como eu sempre falo, aqui a gente procura reunir aí os principais especialistas do setor condominial para que tragam aí conhecimento, para que nos ajudem, nos tornem mais eficientes no nosso dia a dia. Esse que é o nosso objetivo. E hoje a gente vai falar de um tema que está numa crescente e a gente, como síndico, precisa se inteirar, que é sobre a questão da arquitetura condominial. Tem diferença para engenharia? Como é que isso funciona? Qualquer um pode fazer? Enfim, o que isso pode me ajudar no meu dia a dia para eu, de repente, levar um orçamento, um escopo do orçamento, promover uma benfeitoria no meu condomínio de uma forma muito mais diferente. Então a gente vai entender isso, como isso funciona. E para conversar com a gente hoje aqui, eu tenho o prazer de receber aqui a querida Georgia Gadeia, arquiteta, com uma ampla experiência, a família já veio aí atuando na área há muito tempo, professora do ProMais também, aí, com muitos alunos, está direto nos eventos aí. Jorge, seja bem-vindo, obrigado aí por compartilhar conhecimento com a gente. Obrigada, Paulo, estou super honrada com esse convite, por ter participado do curso também e por esse nosso bate-papo. Obrigada por tudo. Perfeito, Jorge. Vamos primeiro começar. Quem que é Georgia Gadeia? Vamos falar disso, quem que é Georgia? Vamos lá. Na verdade, eu sou arquiteta formada pela Belas Artes de São Paulo, pós-graduada em gerenciamento de empreendimentos na construção civil e atualmente também estou fazendo uma segunda pós-graduação em engenharia condominial. Estou resolvendo entrar no mundo dos engenheiros. Tem um currículo bem extenso aí, com bastante coisa. Isso. E atua diretamente na área, né, Jorge? Atuo. Então, a minha história, ela vem, como você falou, de família. Meu pai foi um incorporador aqui de São Paulo, um pequeno incorporador aqui de São Paulo. E então era o meu dia a dia escutar sobre condomínios. Você desenhava na prancheta. Tanto que eu falo que minha primeira reunião de projetos de condomínio, eu tinha meus 10 anos, 9, 10 anos, meu pai estava com o arquiteto, com os engenheiros, fazendo uma incorporação, e eles estavam na dúvida se iriam colocar uma piscina ou uma quadra naquele espaço. E metade era piscina, outra metade era quadra, até que meu pai, eu estava de férias, acompanhando o pai no escritório, meu pai perguntar para o público-alvo, né, a criança que vai ocupar aquele espaço, Sim. Você prefere o quê, piscina ou quadra? Fiz minha análise, perguntei, e falei, eu prefiro quadra, pai. E ele, por que você prefere quadra? Piscina gera manutenção, a gente não vai poder usar no inverno, e quadra a gente pode usar o ano inteiro. Sim. E eles optaram pela quadra. Então eu comecei ali. Mas, na verdade, sou formada em 2005, atuo diretamente com condomínios desde então não vamos fazer muita conta, não. Mas a gente já está chegando. Deixa para lá, né? Atualmente com mais de 60 condomínios. Bacana, que legal. E para a gente entender todo esse processo, a pergunta que eu, como síndico, faço, tem outros síndicos que fazem. Qual que é a importância da arquitetura condominial? O que ela vem, de repente, para me ajudar a ter um processo? Porque tudo que o síndico procura é para ele ter uma melhor gestão, para ele melhorar a sua gestão, para apresentar projetos, para apresentar possíveis ali benfeitorias, manutenções melhores ali para o seu cliente, para os seus clientes. Como que isso pode nos ajudar no dia a dia? Então, eu acho que assim, hoje a gente está tendo uma crescente de informação, profissionalização do setor, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente está vendo que as construções elas estão ficando cada vez mais velhas, mais antigas. Então, assim, a gente está saindo do mundo da arquitetura condominial, aquela que projeta, idealiza o condomínio. Então, são lá os incorporadores, os arquitetos, os engenheiros que idealizam, concebem os condomínios. E a gente está agora vindo para os condomínios que já estão com uma idade mais avançada, estão precisando fazer manutenções obrigatórias e se atualizar. E aí vem esse termo que está assim, em alta hoje, que é o retrofit condominial. E a arquitetura ela chega junto com a engenharia, eles são complementares, justamente porque a arquitetura ela planeja e idealiza o uso dos espaços, daquele ambiente ou daquela área. Então, quando a gente fala em atualizar o condomínio, em fazer um retrofit de um condomínio, a gente fala em planejar o espaço para ele ser usado com as necessidades atuais, não com as necessidades de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, que de repente aquele condomínio foi idealizado pelo arquiteto. Então é isso que a arquitetura ela vem ajudar os síndicos a
atuar nesse momento, onde o síndico se coloca na posição de ter que fazer uma obra no condomínio, e aí ele vai fazer uma obra e ele vai colocar o que no lugar? Ele vai quebrar, vai fazer a manutenção que ele precisa, ele é obrigado a fazer, e vai colocar o que no lugar? O que foi planejado há 50, 40, 30 anos atrás, ou a demanda de hoje? Ou a demanda de hoje já prevendo como vai ser a tendência no futuro? Perfeito. É algo que para nós parece que é um pouco até, como posso dizer, algo que traz um plus para o nosso trabalho de sindicatura fantástico, porque vamos pensar um condomínio de 50 anos, que é um condomínio que foi concebido com uma outra situação, para um outro momento, para um modelo de tipo de família diferente do que, de repente, é para que esse condomínio é hoje. Então, a gente conseguir fazer essa revitalização é como se fosse uma vida nova para o condomínio, né? Uhum, você aumenta a vida útil do condomínio. E aí, na verdade, eu vou até fazer um gancho, aproveitando, quando eu recebi o convite para o curso, eu Aham. assisti a aula inaugural do Cielo, né? Uhum. E lá ele colocou bastante, assim, o que a gente pode agregar mais, aquela história do 1% a mais todo dia. Fantástico. E, Aquilo eu também busco todo dia, aquilo que me marcou também ali na aula do César Cielo. e aí eu falei, gente, o que a gente pode colocar para os síndicos que estão aqui fazendo esse curso, que acabaram de assistir essa aula, o que a arquitetura pode agregar, fazer esse link com o que ele está falando. E é exatamente isso. O síndico, ele pode promover a transformação do condomínio mediante uma necessidade e colocar o algo a mais, que é essa valorização patrimonial. Então, é esse o ponto que a gente quer passar muito, né? Agregar isso, fazer isso uma marca registrada na sindicatura de cada um que está aqui. Perfeito, você faz algo diferente, consegue entregar algo diferente para o condomínio. Mas vamos partir de um outro conceito aqui, Jorge. Eu acho que retrofit e reforma, eles são a mesma coisa, são diferentes, se complementam. Qual que é a ligação entre esses dois aí? Tá, vamos lá. A reforma é quando a gente precisa fazer uma manutenção ou mudar um ambiente. Então, simplesmente eu vou quebrar uma parede, ampliar o espaço, pintar, trocar o piso, adequar uma elétrica, colocar um ponto a mais de elétrica em algum lugar. É isso. Né? O retrofit não. O retrofit ele atualiza o espaço para as demandas do dia a dia de hoje e já prevendo um futuro. Ele sempre tem que estar agregado com tecnologia. Então, assim, você coloca uma nova tecnologia em um espaço antigo. Então, assim, retrofit, trazer o antigo em forma, né? Então, quando a gente fala, vamos lá, termos práticos, Sim. quando a gente fala em fazer um retrofit simples, quando a gente fez anteriormente, há uns anos atrás, nós mudamos as nossas lâmpadas para o sistema de LED. É um retrofit na luminotécnica. Por quê? Porque é uma tecnologia nova que a gente está incorporando àquele ambiente. Quando a gente faz uma adequação de guarita e a gente tem todos os sistemas de identificação facial, tal. O que a gente está fazendo? A gente não está só simplesmente fazendo uma reforma, quebrando uma guarita, fazendo uma guarita nova. Não, a gente está adequando todo aquele espaço para uma nova tecnologia que está sendo implantada ali. Então, o retrofit sempre está vinculado com a modernidade, com tecnologia, e isso que agrega o valor em um retrofit. E o processo de reforma, então, é um processo simples. Vou fazer uma reforma de fachada, vou manter a mesma, é uma reforma comum, como qualquer outra. Isso. Se você for fazer um retrofit na fachada, de repente você vai retirar aquele revestimento, colocar um revestimento novo, que tenha uma tecnologia nova, de repente uma durabilidade maior, um revestimento, uma fachada ventilada, que aí ela está agregando um conforto térmico àquele espaço. Então, você está colocando uma tecnologia atual no condomínio antigo. Mas essa tecnologia atual que você fala, ela não altera a fachada. Ela utiliza novos produtos, mas mantém as mesmas características de cor, não? Como é que funciona isso? Para a gente entender, porque em alguns processos você tem alteração de fachada, que aí o síndico já sabe que é complicado, você tem que ter ali um quórum específico para tal, né? Como é que funciona essa situação? Eu vou dar um exemplo prático de um cliente nosso lá no escritório, na AB. É um edifício antigo de 50 anos, revestido em pastilhas,
Essas pastilhas eram aquelas pastilhas pequenininhas Sei. e não tinha mais no mercado. A gente tinha que mandar fazer para o condomínio, elas estavam se desplacando inteira e estava caindo, estava perigoso. Nós fomos para o mercado, fomos para o fabricante e o fabricante deu um preço metro quadrado para aquela pastilha, porque ia ser feita para aquele condomínio, porque não estava mais no processo deles de fabricação. Então estava saindo um custo de R$ 150 um metro quadrado para aquela pastilha. Nós vimos, ficou realmente muito caro, e aí a gente falou, não, a gente tem um revestimento moderno, a gente tem outras opções no mercado, só que muda a característica assim, a gente está colocando outro revestimento. Só que a gente justifica isso. Então, esse novo revestimento, ele estava em torno de R$ 35 um metro quadrado. Então, muda. 150 para 35. Não é uma questão só de estética ali, né? Existe toda uma questão técnica para trazer um conforto maior, Exato, durabilidade. Exato. Então, aí a gente justificou o quê? Primeiro, custo de investimento, viabilidade financeira para o condomínio, porque aquele condomínio não teria condições de fazer uma obra, a diferença de preço, né, tão grande assim. Então, ali a gente conseguiu fazer uma viabilização financeira, a gente conseguiu justificar a troca do revestimento por um revestimento com desempenho técnico melhor. Então, a vida útil daquele condomínio, daquela fachada, ia ser muito melhor do que simplesmente trocar o 6 pelo meia dúzia novo. Então, seria isso. Então, quando a gente foi para a Assembleia para aprovar essa mudança de fachada, a gente justificou, e a gente entrou muito com uma justificativa de segurança. Por quê? A obra era emergencial, porque a fachada não estava desplacando. Então eles estavam já com bandejas no térreo do prédio para poder fazer a proteção, para não cair na cabeça das pessoas. E que não resolve também tudo, né? Resolve bem paliativo. Não, exato, é assim, para não cair na cabeça de ninguém, não ter nenhum acidente. Mas aonde desplacou, infiltração acontece, continua atingindo armadura, concreto, enfim, tem toda uma questão aí de construção. Mas o síndico chamou a Assembleia e a gente mostrou o plano, a gente mostrou, gente, trocar pelo que vocês têm vai sair tanto e a cara do prédio vai ficar essa, antiga, ou se vocês fizerem um retrofit nessa fachada, vai sair até mais barato, bem mais barato, e vocês vão ter uma valorização, porque o material que está sendo escolhido é um material que vai agregar muito valor técnico para isso. Eles acabaram, a gente teve unanimidade nesse condomínio na Assembleia e 2/3 na votação geral de todos os proprietários. E eles conseguiram passar com essa alteração, com a justificativa de segurança e custo, viabilidade de obra. Então fica aí para você, recado síndico. Você acha que é difícil, impossível? Existe essa possibilidade quando a gente conscientiza os moradores que de repente fazer a mudança de material por um material mais novo, mais tecnológico, com uma reposição muito melhor, você provavelmente vai conseguir levar isso para análise dos moradores e você vai apresentar um projeto, né? Vai apresentar essa situação, que pode, se for feita, você marca seu nome naquele condomínio. Jorge, uma outra situação que é muito complicada para a gente como síndico entender, é quando que é exigido uma ART, uma RRT. Em que momento que é necessário isso de fato? Vamos pensar numa obra simples, uma troca de piso. É uma obra simples mesmo? Depende do equipamento que eu vou usar, eu tenho que ter um RT, uma RRT para isso? Como é que eu posso liberar isso para o morador ou não fazer? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para essa situação? Essa pergunta é muito importante e, na verdade, a gente tem que ver qual que é a diferença de uma reforma para uma manutenção. E a linha é muito tênue, que divide esses dois trabalhos. Então, o que o síndico ele tem que ver? Ele tem que primeiro, assim, se for uma manutenção, o que está envolvido? É um profissional. Então, assim, eu vou fazer uma manutenção de elétrica, trocar uma tomada. Não preciso de uma RT, de uma RRT para fazer isso, mas também o síndico ele consegue ver que vai ser um profissional que vai fazer esse trabalho. Então, assim, eu preciso fazer um rejuntamento num piso, vou trocar uma peça que de repente ela está fofa e eu vou tirar e colocar uma nova. Então, assim, ele já vê a quantidade de material que chega para aquele apartamento, quais são a lista de funcionários. Se tiver todo esse controle nessa entrada desse condomínio, ele já consegue perceber que aquilo é uma manutenção ou aquilo realmente é uma reforma. Tá? Então, assim, não existe regra específica do que se enquadra em manutenção, o que se enquadra em reforma. Mas a gente percebe pelo volume de trabalho que vai ter aqui.
Então, na hora que o síndico perceber, são 3, 4 funcionários, tem uma quebradeira, tem um material chegando, caçamba saindo, isso daí é uma reforma, não é uma manutenção. E no caso, para uma reforma, eu preciso ter ART ou ERRT. Exatamente, ou um ou outro. Ou você tem que ter um engenheiro responsável por aquela obra ou um arquiteto responsável pelaquela obra. E sempre numa ART ou RRT tem diferença de sou responsável pelo projeto ou responsável pela execução. Tem que ser sempre as duas em RRTs diferentes, tá? Então, eu não posso ter uma única ART ou RRT responsável por projeto e execução de obra. O CAL, pelo menos o Conselho de Arquitetura, ele obriga a ser duas RTs diferentes, duas RRTs diferentes. Então, o que o síndico ele precisa? Ler qual que é o escopo do serviço, se é projeto ou execução de obra, e pedir essas duas RRTs. Já o CREA, ele já permite que faça em uma única ART, só que tem que ter essas duas descrições. Não adianta, muito proprietário que também é leigo não sabe, ele contrata um arquiteto para fazer um projeto de arquitetura daquele apartamento, o arquiteto faz o projeto, emite a RRT do projeto e ele entrega o projeto e essa RRT para o síndico. Só que o arquiteto aí, ele não é responsável pela execução da obra, ele não é responsável por quebrar, por fazer a manutenção e tudo mais. Olha, síndico, conseguiu entender a ART, que é a assinatura de responsabilidade técnica por parte dos engenheiros, pode ser feita, pode ter tanto ali a questão do projeto, como também da execução numa única ART, desde que seja a mesma pessoa, claro que assine, né? O mesmo profissional que assine. Já o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele divide isso em duas situações. Divide isso numa ART de projeto e numa de execução. O que a gente vê muito aí, Jorge, é muita gente passando apenas uma ART e olha lá. Uhum. E essa questão da dúvida da manutenção, eu vou contar um caos que eu passei. Causos de condomínio, isso exatamente. é fantástico. E nesse caso eu passei como arquiteta fazendo a reforma desse apartamento. Era um apartamento, a gente estava fazendo uma reforma em dezembro do apartamento e eu era responsável por gerenciar e execução de obra. Para isso, eu emiti minha ART, quer dizer, minha RRT em relação a isso, e nós estávamos fazendo a obra, tudo bem. A cliente contratou o marceneiro para fazer a reforma da marcenaria da cozinha dela. Esse escopo de marcenaria não é exigido uma RT ou RRT para essa execução. Então, entra um pouquinho aquela pergunta. E aí, ele entrou na obra e começou a colocar os armários. A cliente, nós demos as plantas com o manual do proprietário, onde é que passa as tubulações e tal. O marceneiro realmente ele entregou para o pessoal dele tudo, falou onde é que tem que furar, ele saiu para pegar uma ferramenta que tinha esquecido no carro, o pessoal dele furou a prumada de gás do prédio. De gás. De gás do prédio. Não basta ser de água, tem que ser de gás. A de gás. No dia 22 de dezembro, às 5 horas da tarde. Pensa nas pessoas, era uma torre, 22 andares, aquela prumada inteira, sem gás para tomar banho, cozinhar, a ceia de Natal. Caramba, E aí, como é que resolveram o negócio? O síndico me ligou. O síndico era engenheiro civil, ele me ligou na hora e falou, Jorge, vem até aqui, você é responsável pela obra. Até eu entender o que aconteceu. Sim. E depois me direcionar falando que aquele serviço de marcenaria não estava descrito na minha RRT, e realmente foi aí que está a importância da gente descrever exatamente quais são os serviços que estão dentro daquele guarda-chuva, daquela responsabilidade técnica. Até eu explicar isso para o síndico, o problema já tinha acontecido e vamos lá, nós somos um time para resolver. Meu mal foi no apartamento da minha cliente, eu queria resolver o problema da cliente. Chamei o marceneiro ele foi super correto, nós chamamos a equipe da Comgás para fazer toda a manutenção, que tem que ser uma empresa homologada, tem todos os critérios. Eles, na hora, fizeram tudo isso, fizeram um teste de estanqueidade e, assim,
às 2 da manhã nós liberamos o gás pro condomínio e aí a gente teve que fazer o religue de todas as unidades, pedir para a Comgás fazer o religue de todas as unidades, tudo isso por conta do meu cliente, né, que foi o proprietário que ocasionou tudo isso. E aí, por sorte, o marceneiro, ele estava ali, deu todo o suporte e arcou com tudo isso. Mas imagina se não. Exatamente, né? E a grande questão que fica, claro, na hora do síndico pegar seja uma ART, uma RT, que ele leia o que está ali, né? Porque, de repente, uma situação que nem essa, ele acaba sendo responsável por uma questão que não está com aquele profissional, ele precisa entender daquilo, até que ponto tendo a responsabilidade de um profissional, vai entrar de outro, exatamente para não dar um problema com esse, porque é um problema extremamente sério, gás. Exatamente, numa época que todo mundo estava usando forno, né? Todo mundo estava preparando ceia de Natal e é uma época super complicada para a gente conseguir as empresas para fazer. Profissionais nessa hora? Exatamente, para fazer o trabalho. Então, ali, a nossa sorte é que a gente formou um time e vamos resolver para o condomínio esse problema, mas poderia ser que não, poderia ser que o marceneiro se esquivasse dessa situação, porque ele não é obrigado a emitir uma documentação, o síndico ficasse vendido, porque o síndico não sabe o que é, o que não é, e o responsável técnico, o arquiteto ou engenheiro ali, até explicar que não estava na alçada dele a colocação do móvel, as pessoas já ficaram sem a ceia. Sem fazer a ceia de Natal. Agora, Jorge, vamos pensar aqui, a gente está falando da troca de piso. A troca de piso nem sempre é tão simples quanto parece. Se eu fizer uma troca de piso e eu usar um equipamento, de repente, que ele tem uma potência um pouco maior, eu posso, inclusive, furar a manta, ter um problema de filtração muito grave. É mais ou menos por aí mesmo ou eu estou colocando muito medo? Não, é por aí sim, tem que tomar cuidado até com o tipo de material que você vai quebrar, o tipo de ferramenta que você vai utilizar para quebra, porque isso causa uma vibração na estrutura também, e que material que também vai ser colocado, tá, em cima, porque tem um cálculo de peso estrutural ali. Então, assim, muito as pessoas pensam, vou colocar piso sobre piso, né, porque a gente economiza na demolição e tal, mas aí você está sobrecarregando uma laje com 2 pisos em cima dela. A gente tem que tomar cuidado. Você pode sim perfurar a manta, dependendo do lugar que você está fazendo essa demolição, e também quantos anos essa manta está lá, porque a manta ela pode também já estar mais idosa, ela pode também estar mais ressecada, e dependendo não só o furo, mas a trepidação pode fazer com que a manta rache, tá? Então tem que tomar esse cuidado também. Eu, particularmente, quando a gente está falando de laje térrea de condomínio, sim, salvo as exceções, gosto de já incluir no escopo de obra a reimpermeabilização. Se a gente está demolindo, vamos reimpermeabilizar, porque, sinceramente, não vale a pena demolir, colocar um piso novo para um ano a gente ter problema de infiltração por conta da obra ou até por conta da vida útil da manta. Você entrou numa outra questão aí que é bem importante para o síndico também. Vamos dizer que você tem um morador que mora lá no 10º andar, esse morador ele quer colocar um spa, uma banheira lá na sacada. Eu preciso ter um laudo do estruturalista para isso, para não ocorrer esse tipo de problema. Qual que é a orientação desses casos aí? Que acontece, né? A gente viu influencer aí fazendo algo assim esses tempos atrás aí, foi e voltou na justiça. Qual que é a posição do síndico nessa situação? Bom, o síndico ele tem que, primeiro, exigir toda a documentação para início da obra. E a partir do momento que e aí que sempre eu enfatizo, que ele tem que ter junto dele uma assessoria de engenharia de arquitetura, porque ele, síndico, às vezes pode não identificar esse tipo de questão estrutural, elétrica, tem muita questão também que são quadros elétricos, tá? Que você tem uma alta demanda de energia elétrica, não é só o peso de estrutura. Então, ele precisa dessa assessoria para ele avaliar se o escopo da obra está de acordo com o manual do proprietário, com o que a construtora deixou ali permitido para que fizesse. E aí, diante disso, ele tem que fazer também
vistorias, ou ele, ou o zelador, ou essa assessoria que ele contratou para fazer as vistorias para saber se está acontecendo de acordo com o projeto aprovado. E no final da obra, sim, verificar se o que foi executado é o que está no projeto, para ele poder avaliar. Ou furou, Sim. banheira, piscina, qualquer coisa, ou até mesmo equipamentos, tem alguns equipamentos que tem uma carga pontual muito pesada para aquela laje. Uhum. Tudo isso tem que ser validado por engenheiro estrutural. Então, assim, primeiro, é importante o síndico ele ter a guarda das plantas e dos cálculos estruturais do prédio. Então, os síndicos que estão recebendo prédios novos, tal, sempre se preocupar em manter a guarda disso, porque no momento que algum apartamento quiser fazer alguma alteração, o engenheiro estrutural que vai assinar essa responsabilidade técnica, ele precisa vistoriar, fazer essa visita, saber qual que é a carga que aquela estrutura foi projetada para ver se é possível ou não fazer aquele trabalho. Então, isso é importante, sempre exigir. E a mesma coisa do engenheiro elétrico, tá? Se for mudar quadro, potência, se de repente... Tem muitas pessoas agora trabalhando em casa que resolvem fazer ali da casa deles também um espaço de trabalho e colocam equipamentos com uma carga mais elevada. Pode fazer isso? Não pode? O prédio está apto para fazer esse tipo de sobrecarga? O apartamento, qual a fiação? Vai ter que ter mudança no quadro? Engenheiro elétrico. Um assunto que tem entrado muito em voga, as pessoas têm comentado muito, é sobre o plano diretor. Plano diretor para condomínio, plano diretor da parte da arquitetura ou engenharia, enfim, um plano para a gente melhorar esse condomínio como um todo. Jorge, como que seria esse plano diretor da arquitetura para a gente entender um pouco e como que o síndico, de repente, pode colocar isso no dia a dia dele, propor isso para o condomínio? Legal. Eu falei bastante sobre isso no nosso curso, né? Então... Exato, eu assisti a tua aula lá sobre isso, muito comentado, de fato. Legal. E assim, então qual que é a dica que eu dei pro síndico que quer, assim, já muito legal a história da arquitetura, a valorização patrimonial, mas assim, de fato, como que eu consigo implantar isso no condomínio, né? Me ensina, me ajuda. A gente tem que entender o caminho, né, para saber como é que faz, como é que eu proponho isso para o condomínio. Porque tem tantas barreiras, né, assembleia, aprovação, como é que eu posso fazer isso de uma forma, um atalho? Vamos lá, vamos ensinar um atalho. Então, o que eu falo? Eu falo assim, primeiro assim, vamos mapear o condomínio, você entrou naquele condomínio e ganhou aquela sindicatura, então assim, vamos primeiro mapear. Entra no condomínio, ver quais são as obras que são necessárias, qual que é a dor, né, daquele prédio, em termos de engenharia, em termos de arquitetura. Então, está tendo infiltração, está tendo área comum que não está sendo utilizada, aquela piscina precisa ser reformada. Então, escute muito o que os proprietários, o que os moradores reclamam para você ir pontuando. Eu também acho muito interessante vocês fazerem uma pesquisa fora do condomínio. Conversa com as administradoras que tem ali naquela região, com os corretores de imóvel, porque por que o condomínio do lado é mais valorizado que aquele? Sim. Então, assim, e essa é a pergunta de muitos condôminos, né? Exatamente, mapeia isso, porque aquele do lado, a área comum é mais completa, porque tem uma brinquedoteca, tem um play, e aquele não, porque aquela fachada do seu condomínio já está obsoleta, já está velha, está antiga, precisa de manutenção. Quem vai comprar aquele apartamento sabe que daqui a pouco vai chegar uma conta de uma reforma de fachada, porque está há anos sem mexer naquilo. Então, assim, mapeia isso. E aí coloca um plano de atuação. Então, se de repente a dor daquele condomínio tem que refazer uma impermeabilização da laje térrea, o que eu posso fazer nessa obra que eu entregue mais, com 1% a mais do Cielo, né? Que eu entregue mais. Então, o que é uma impermeabilização, uma obra de impermeabilização? Simplesmente quebrar tudo, chegar na laje e refazer tudo de novo. Mas aí eu vou refazer com o mesmo? Vamos colocar algo a mais. Então, na hora de reconstruir, vamos reconstruir já vendo quais são as necessidades de atualização daquele prédio. Então, aquela área comum que estava obsoleta, a gente pode colocar um outro uso, a gente pode mesclar os usos. Então, a gente pode fazer naquele salão de festas que ninguém usa, de repente, um coworking. Sim.
Reaproveitar aquele espaço. Exato, né? reaproveitar, fazer aquela churrasqueira mais moderna, que atenda também não só churrasco, mas um buffet de feijoada, Sim. alguma coisa assim. Qual que é o melhor material para aquele piso? Vou continuar colocando aquele piso antigo que manchava, que me dava problema de manutenção, limpeza e tal. Não, vamos colocar um piso novo. Espelho d'água, a gente precisa voltar com o espelho d'água, que geralmente os síndicos reclamam muito de manutenção, tal. Não, a gente pode fazer isso. A partir do momento que eu estou quebrando aquele condomínio, eu preciso saber da acessibilidade dele. É outro item. É outro item assim, que a gente tem para explorar bastante. Mas então, são obras. Então, assim, o síndico mapear as obras obrigatórias que ele precisa fazer. Então, ele precisa fazer uma adequação de acessibilidade, aquele degrauzinho, sabe, para entrar nas áreas comuns, precisa ser eliminado. Na piscina, tem degrau também para entrar. Então, tudo isso a gente já entra com um projeto de impermeabilização, no caso do exemplo que a gente deu, de impermeabilização agregando uma acessibilidade. Você tem uma obra obrigatória e você tem uma lei que você tem que adequar. Essas duas têm um peso muito grande para te obrigar a fazer essa obra. Você tem a total responsabilidade do síndico. E aí, quando você vai gastar o dinheiro para orçamentar essa obra, você executa a obra, só que entrega um plus, algo a mais. E aí você traz uma valorização imobiliária. Em geral, quando a gente fala em retrofit de condomínios, a gente chega até 30% de valorização do patrimônio. Então, se de repente você, síndico, queira se especializar nisso, você traz como sua marca registrada a sua sindicatura. O quê? Eu entro, atuo nesse condomínio, tenho um prazo de 2 anos, 3 anos, enfim, reeleição 4 anos, aí é o plano diretor, faz todo um planejamento financeiro para isso, dentro das necessidades, arrecadação financeira e tal. Porque tem que ter uma realidade disso também, né, Jorge? Tem que ter, não dá para também pensar em fazer coisa que não caiba, né? Planejado, né? Um projeto é planejamento de obra. Então, assim, tudo tem que ser planejado. O que precisa ser feito, quais são as dores que a gente precisa solucionar, como a gente vai solucionar e qual é o resultado que a gente vai ter. Então, é fazer esse planejamento e, no final, o síndico entregar para os clientes deles, que são os proprietários, uma valorização. Então, assim, se a gente está falando de um apartamento, custe R$1 milhão, vamos só para arredondar a conta, de R$1 milhão, se você conseguir fazer uma valorização desse imóvel de 20%, olha só, em 2 anos, o proprietário vai ficar muito feliz com isso, com esse retorno. Além de dar uma qualidade no ambiente, que ele vai poder usufruir, porque tem aquela cota condominial que ele paga, ele quer usufruir aquele espaço, ele tem um retorno de um investimento, né? Então ele tem um retorno patrimonial, sem colocar em risco o apartamento dele, sem colocar... Então é isso que tem muita gente trabalhando. Eu tenho já muitos condomínios que já estão, que eles já vêm pra gente com isso, falando, já como que a gente pode fazer para valorizar o nosso patrimônio. Eu vejo que os vizinhos têm um custo do metro quadrado de venda, né, potencial de venda, muito maior que o nosso. Por que o nosso está no mesmo local, é a mesma planta, né, o apartamento, a mesma metragem, só que está 30%, 40%, até 50% mais barato que o meu vizinho de lado? Jorge, é só para a gente poder entender. Nesse processo de plano diretor, eu preciso elencar os tipos de benfeitorias, ou até mesmo manutenções que a gente vai fazer nesse condomínio. O síndico, primeiro, ele tem que ter esse cuidado, né? Vou revitalizar o jardim, sendo que a minha área elétrica está toda com problemática, nunca viu a manutenção aquilo. Como que eu consigo priorizar essas obras aí de forma a, de fato, eu levar a questão segurança, né? Porque muitas vezes a segurança a gente não vê, então a segurança não é algo político, mas o síndico tem que pensar nisso, né? Porque são 2 exemplos vitais, uma coisa é o jardim que todo mundo está vendo, outra coisa é a elétrica que está escondida. Exatamente. Então, assim, o que o síndico ele já aí, assim, a gente já está trabalhando com um síndico que ele já está consciente do que ele tem que fazer, uma inspeção predial e um plano de manutenção, tá? Eu acho que isso é imprescindível num condomínio. Então, nessa inspeção predial, ele já vai elencar as necessidades do condomínio em termos, assim, urgentes
e as que não são tão urgentes assim. Então, assim, quando a gente fala em elétrica, em adequação em elevadores, então a gente está falando de obras que são urgentes. Então, aí sim ele começa a priorizar quais são as obras urgentes desse condomínio e o que ele pode agregar nessas obras. Então, já que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser incisivo nesse ponto do condomínio, então eu começo a agregar o algo a mais. Então, é isso, ele tem que ter um plano de manutenção muito real e concreto e onde ele elenque todas essas necessidades e todas as prioridades. Ele tem que trazer junto com ele o conselho. É fundamental, importante ele ter. Ele ter esse conselho junto. Para ele ter força, né? Para ele ter força e para ele, junto com o conselho, moradores e assembleia, juntos elencarem prioridades. Então, assim, você tem uma prioridade que você tem que adequar por conta de uma lei, por conta de uma necessidade, uma norma, você não pode deixar em risco o patrimônio. Muito é o caso de elétrica, né? Você não pode deixar em risco o prédio. Então, aí você justifica com essa norma, com essa lei, e você também tem itens que são opcionais, que o condomínio pode fazer a votação. Gente, eu prefiro fazer uma obra de paisagismo do que fazer uma climatização na piscina. Então, são esses itens que o síndico aborda depois que ele resolver as emergenciais. Perfeito, gente. Ficou claro para vocês a importância de um plano diretor aí nesse sentido, para a gente entender essas prioridades, elencar elas e principalmente para a gente ter um plano de trabalho.